pessoal? Bom, ficou um gancho do vídeo passado para você que está acompanhando e eu continuo aqui com o Gabriel, meu nome é Marcela Tainan e o bate-papo ainda é sobre designer, mineração, projetos. Vamos lá então? Vamos lá. Gabriel, me conta uma coisa aqui. No vídeo passado a gente comentou um pouco sobre as fases do projeto, né? Sim. Então, realmente, antes de se instalar alguma coisa, a gente faz um projeto conceitual e isso, vamos que vamos, né? Uhum. Só que no ritmo da mineração, né? Às vezes a gente nem terminou de desenhar, o pessoal já está colocando coisa... já está empilhando sem o desenho da pilha. Isso. E, na verdade, o que eu imaginei de a gente conversar um pouquinho hoje? A questão dos riscos. Né? Então, primeiro, quais são os parâmetros críticos? E agora talvez a gente possa focar um pouco nas pilhas, né? No empilhamento de rejeito, por exemplo, para fazer esse bate-papo. Uhum. Quais são os parâmetros críticos para a gente poder conversar um pouco sobre riscos e mudanças de projetos? Então, no empilhamento, o que é? Assim, são os parâmetros, primeiramente, né? Vamos começar de baixo para cima, né? Parâmetros de fundação, né? Qual é a capacidade de suporte do solo que está abaixo da região onde você vai empilhar o rejeito. Então, todos esses parâmetros são muito importantes. Conhecer a característica do solo, se ele é um solo mole, se ele... Enfim, qual é a característica dele, qual é a característica geológica, qual é a capacidade geotécnica desse solo. E aí depois a gente vem com os parâmetros geotécnicos da pilha, né? Parâmetros geotécnicos e podemos dizer também geométricos, né? Que são utilizados justamente para trazer estabilidade dependendo do tipo de material que vai ser empilhado ali naquela estrutura. Então, a gente projeta estruturas, por exemplo, com inclinações de taludes, né? 2:1, o que quer dizer um talude 2:1? É um talude que é 2 na horizontal para cada metro que eu vou subir, certo? Então, alturas máximas de taludes. Então, o padrão, vamos dizer assim, não quer dizer que é uma regra, mas quase sempre projetamos taludes com alturas máximas de 10 metros. A cada 10 metros eu vou criar uma berma ou uma banqueta, né, que são a mesma coisa, só com nomes diferentes. O que é essa berma, essa banqueta? É uma largura, é uma estrutura de estabilidade, né, onde a gente cria um patamar nivelado, ok? Para o próximo talude começar recuado em relação ao primeiro e eu não ter aquele talude eterno, né? Então isso também traz esse degrau, né? Uhum. Ele também traz estabilidade à pilha. Claro que a gente tem que pensar também em parâmetros como a altura máxima da pilha, né? Porque quanto mais alta a minha pilha, mais material está disposto, mais carga eu estou levando para a fundação, né? E menos estabilidade eu estou trazendo também para a minha estrutura como um todo, né? Então, todos esses parâmetros aí são parâmetros muito importantes e que trazem a nossa estabilidade. Quando, como você comentou, quando começamos, por exemplo, a dispor material sem antes conhecer a fundo os materiais, tanto da fundação quanto aqueles que estão sendo dispostos na nossa estrutura, pode acontecer de, por exemplo, né, situação que eu já vivi. A gente fez um projeto, começaram a dispor material numa região onde a fundação tinha solo mole. Então foi necessário refazer aquilo, fazer um tratamento daquela fundação. Por quê? Porque o material não poderia ficar disposto em cima de uma camada de solo mole. Porque com camadas pequenas desse material, ok, mas quando eu começo a subir a minha estrutura, isso leva carga para a fundação e eu tenho um solo mole, isso vai trazer instabilidade, vai trazer uma série de problemas geológicos, geotécnicos para a minha estrutura, né? Então são riscos que assumem antes de fazer, às vezes, um estudo a fundo, uma sondagem que é necessária em alguma região, coisas do tipo, né? Beleza, aproveitando essa parte, né, acho que uma coisa que a gente levanta algumas vezes é a questão de dados, né? Então, você sem dados é uma pessoa qualquer com uma opinião. Então, quando você não tem dados para chegar a esse tipo de decisão, o professor Márcio Leão, ele comenta muito isso, né? Às vezes inicia-se alguma coisa e depois verifica, como você está colocando, que o solo é mole. Então, na verdade,
está queimando etapas, né? Sim. É isso que eu acho que é um dos riscos, né? Assim, que a gente está aqui conversando. Então, se existe um risco, se existe um controle, se existe uma necessidade de se avaliar com cautela a fundação, Sim. isso deveria meio ser um checklist, né? Antes Sim. de colocar alguma coisa ali, faça a sondagem geológico-geotécnica, verifique as características do material. E eu entendo que você falou assim, a gente faz um tratamento. Eu entendo também que não é impeditivo, né? Você pode ter que corrigir alguma coisa. Corrigir, escavar, substituir, né? São diversas aí as formas de mitigar o problema, por exemplo, de uma fundação com solo mole, né? Não vou entrar muito na parte geológica, né? Mas assim, sei que existem diversas formas, escavações, substituição de material, até mesmo o tratamento daquele material que se encontra ali. Mas acredito eu o tratamento ser a forma mais dispendiosa em questão de dinheiro, né? E por isso acho que não muito utilizada, certo? Mas realmente pulam-se etapas, né? E justamente pelo processo da mineração ser muito rápido, estar muito acelerado no Brasil, e a gente não tem pessoas suficientes de verdade para fazer tudo isso, para elaborar todos esses projetos, para conseguir acompanhar o ritmo da extração e beneficiamento do material, né? E eu acho que aqui, pessoal, é importante, então já fica mais ou menos um hashtag pega essa dica, né? Já que isso é crítico no seu projeto. Eu acho que vale para qualquer pilha. A gente está falando de rejeito, Sim, mas para pilhas de rejeito estéreo, qualquer pilha. tipo de empilhamento, de estrutura. Sabemos, né, que existe a necessidade do licenciamento da área, que às vezes isso é feito antes, sem os estudos necessários. Então, olha só, se vocês têm necessidade, se vocês sabem que vão ter essa questão, estudem, façam as investigações para que vocês não se deparem depois de ter que corrigir, né? Exatamente. Então, e se a área é essa, se é a única área, se é a única local viável para disposição, pelo menos estudem para ver se está atendendo ou não. Agora vamos para a pilha em si, né? Você comentou da questão da característica do material e falou de vários parâmetros relacionados à altura, estrutura, né, da pilha. Sim. Uma coisa que a gente sabe sobre mineração, né, e aí a gente fez até alguns vídeos sobre isso, a gente brinca muito que o planejamento muda, né? Muda muito. E aí o meu amigo que é engenheiro de planejamento fala assim, o planejamento muda porque a geologia muda, e é fato, né? Sim. A gente avança com os estudos e vai descobrindo novos dados que fazem com que a gente mude o modelo geológico, consequentemente muda o planejamento. Sim. E o mercado, às vezes, muda mercado, o minério sobe, então, se está valendo mais a pena, você pode lavrar materiais mais pobres. Isso faz com que mude muito a questão de característica do material e volume do material que vai ser disposto. Sim. Isso é crítico para o empilhamento, para o designer, para tudo, né? Sim, principalmente a questão do volume, né? Porque se você tem, vamos supor aí uma situação hipotética onde você tem uma área licenciada, que você só pode utilizar aquela área para fazer o licenciamento de uma nova área, é um processo muito longo, um processo caro. Então você tem uma área, você tem, por exemplo, uma altura máxima de disposição e os parâmetros geotécnicos me dizem que para aquela pilha ficar estável eu preciso de uma inclinação de talude X, 2:1, 2,5:1, enfim. Então se a característica do material, por exemplo, muda, por exemplo, o fator de empolamento, né, coisas do tipo, sim, você vai ter um impacto muito grande no volume de rejeito, estéreo, enfim, qual seja o material que você esteja dispondo ali, né? Isso tem um impacto muito grande porque muitas das vezes o nosso projeto ele é extremamente justo na área licenciada, porque a gente quer, na verdade, o cliente nos pede para aproveitar aquela área ao máximo. Então é uma coisa muito justa, tá tudo muito certinho. A ADA, né, que é a área diretamente afetada dos projetos de mineração, de empilhamento de rejeito estéreo, a gente sempre tem um projeto muito justo, com tudo muito certinho. Então, claro, dá para mudar a geometria? Às vezes sim, às vezes não. Entendeu? E a maioria das vezes, na verdade, não. E se muda a característica, então, claro, isso vai ser um impacto
para o volume que o cliente vai conseguir dispor. Se muda, né, o material que vai ser disposto, com certeza. Então, pessoal, segunda dica, hein? Hashtag pegue essa segunda dica. Nós falamos sobre a fundação, agora nós estamos falando sobre a própria construção. De novo, ninguém está dizendo não faça, a gente está dizendo avalie com cuidado, porque pode não ser viável. Então você tem que entender o material, tem que entender o projeto e sempre consultar, né? Então a operação e quem programou, quem planejou, quem projetou tem que conversar. Não adianta, não, agora está operando mais, vamos jogando que isso causa, imagina que instabilidade, diversas questões. Sim, né? instabilidade, mudanças. Assim, tem-se não é um ditado, mas tem-se um senso comum, vamos dizer, de que mudar o projeto é ok. Mudar uma coisa já executada não é ok. Porque a execução ela é muito mais cara do que o projeto, né? E para executar, além de dinheiro, você gasta tempo, você gasta mão de obra, você gasta equipamento, você gasta tudo possível. Então, você mudar em fase de estudo de projeto, tudo bem. O projeto, na verdade, é isso, né? O projeto é um estudo extenso sobre tudo aquilo que tem que ser feito para que aquela estrutura funcione de maneira viável. Se você muda no projeto, maravilhoso, né? Eu estou buscando a viabilidade. Agora, se eu executo uma coisa e, putz, preciso mudar, aí já se tornou inviável, certo? Perfeito. Pessoal, continue acompanhando, que tem mais.